Muito bem. Esse é o texto, um texto emblemático não apenas pela extensão da extensão do tamanho, mas extensão também de conteúdo, né? De quantidade de ideias, né? Ou seja, o texto é longo, mas não é um texto prolixo, não é um texto empolado. Aliás, como é característica dos espíritos nobres, né? Quando Allan Kardec examina as comunicações mediúnicas em O Livro dos Médiuns, ele vai dizer que todos, sem exceção, os espíritos bons têm poder de síntese. Eles falam muito em poucas palavras, né? Apesar dos seus estilos diferentes. Quando você vê uma mensagem mediúnica que fala, roda, e quando você vai perceber, em termos de ideias, não tem nada ou tem pouca coisa, possivelmente essa não é uma característica de um espírito elevado. Pode ser até um espírito bem intencionado, mas não se trata de um espírito nobre. O espírito nobre tem poder de síntese, né? Tem poder de concisão, né? E não obstante, essa mensagem é uma mensagem que se alonga no sentido convencional, né? Mas você veja que é pela quantidade de ideias e não por rodeios, né? Lacordaire, ele explica a respeito do orgulho e da humildade, um dos temas centrais da moral espírita, né? E é das 3 mensagens mediúnicas que se encontram no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que fala sobre a humildade, como eu falei. De longe, a mensagem de Lacordaire é a mais extensa e que tem uma quantidade aí de conteúdo. É interessante porque quem lê esse texto de Lacordaire percebe que Lacordaire escreve, a sensação que a gente tem é que a gente está diante de um grande palestrante, de um grande orador fazendo um discurso. Parece um discurso oral e não um texto escrito. Porque Lacordaire era um notável orador. Aliás, o homem era um monte de coisa, né? Ele era diplomata, ele era educador, ele foi deputado, ele foi professor universitário, teólogo, jornalista. Foi praticamente contemporâneo de Kardec. Isso é muito interessante, que tem uma fatia da equipe espiritual que colaborou com Allan Kardec, que eram de pessoas recentemente desencarnadas. Havia o grupo de espíritos coordenados, acreditamos nós, pelo próprio Cristo. Tinha, por exemplo, João Evangelista, tinha São Vicente de Paulo, tinha espíritos notáveis do cristianismo ao longo das épocas. Tinha também os grandes avatares da teologia católica e da patrística da igreja, como Santo Agostinho. Tinha os grandes avatares e pais da filosofia, como Sócrates e Platão, que contribuíram. Veja só, né, o pensamento grego ali, né, representado por esses grandes intelectuais, e também o pensamento religioso, né, cristão, e assim por diante. Né? Os grandes homens e mulheres da tradição católica e protestante contribuíram, mas havia uma parcela dessa equipe espiritual de espíritos nobres recentemente desencarnados, e que, ao desencarnar, colaboraram com a obra espírita junto a Allan Kardec. Vou citar um exemplo conhecidíssimo da gente, Joana de Ângeles. Porque veja, se a última encarnação de Joana foi a abadesa aqui da Bahia, Joana Angélica de Jesus, que morreu assassinada pelos soldados portugueses em 1822, se não me falei a memória, ou em 1823, não estou agora lembrado, pela baioneta dos soldados portugueses na luta pela independência. 1822 é bem recente, né? Ela era contemporânea praticamente de Kardec, né? Kardec nasceu em 1804, né? E ela colabora com a codificação, a gente sabe hoje, com 2 mensagens mediúnicas que se encontram em O Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem de um espírito amigo, uma delas a famosa mensagem A Paciência. Emmanuel, que também colaborou, há uma mensagem de Emmanuel em O Evangelho segundo o Espiritismo. É a mensagem sobre o egoísmo, capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Emmanuel, que foi senador romano e que conheceu Pôncio Pilatos, fala sobre Pôncio Pilatos e o egoísmo de Pilatos, comparando com Cristo, que era o modelo de caridade. Né? E Emmanuel dá uma mensagem que também havia recentemente desencarnado em uma das suas encarnações,
que aconteceu em pleno século XIX. Então vocês vejam aí esses espíritos. Lacordaire também faz parte desse grupo de espíritos. Ele era contemporâneo de Kardec. Kardec nasceu em 1804, ele nasceu em 1802. Então, praticamente da mesma idade de Kardec. Quando ele desencarnou, o Livro dos Espíritos já tinha sido publicado. E o Livro dos Médiuns estava sendo publicado, porque ele desencarnou em 1861. 1861, ano da publicação do Livro dos Médiuns. 1857 foi a publicação do Livro dos Espíritos. O Evangelho é de 1864. Portanto, essa mensagem mediúnica é de 63. Essa mensagem mediúnica de Lacordaire, o Orgulho e a Humildade, recentemente desencarnado. Lacordaire foi um grande vanguardista da sua época, foi perseguido por católicos, inclusive, pela intolerância religiosa, foi ameaçado de descomunhão. Ele era religioso, sacerdote, mas ele pregava a liberdade religiosa, a liberdade de pensar e de falar. Apesar da França já ser uma França pós-Revolução Francesa, portanto, pós-iluminismo, pós-liberdades democráticas, pós-liberdade de imprensa, os grandes ideais de liberdade, fraternidade e igualdade da Revolução Francesa, a gente sabe que era uma França recente, né? Na prática, a Revolução já havia acontecido, esses ideais estavam sendo decantados, na teoria já tinham sido proclamados, mas na prática as coisas não mudam assim imediatamente, né? Então, a gente sabe que o controle intelectual era de religiosos, a publicação dos livros aconteciam com autorização eclesiástica, lembremos disso, na época de Kardec, você para publicar um livro, você tinha que receber o imprimatur católico, de alguma autoridade religiosa, ou seja, imprimatur em latim, imprima-se, está autorizado para imprimir. Então havia tudo isso, ainda havia um controle sobre a liberdade de expressão, a liberdade de falar, de pensar e etc. E Lacordaire era defensor da liberdade religiosa, defendia a ideia de se pregar as missas no idioma e não em latim, e foi chamado, inclusive lançou um jornal com Lamennais, outro vulto católico que participou da codificação. Lamennais, que também era religioso, ele e Lacordaire fundaram um jornal chamado L'Avenir, que significa o porvir, ou o futuro, falando sobre os ideais religiosos de liberdade, de pensar e assim por diante, né? Desencarna sendo perseguido, tomando pedrada da intolerância religiosa, sendo ameaçado de excomunhão, e chega no mundo espiritual e colabora com Allan Kardec nesse texto especial. Nesse texto tem um monte de coisa, mas eu gostaria de citar uma coisa que eu falei até na palestra de ontem, palestra doutrinária divulgada e promovida pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que eu falei que a humildade não é necessariamente a mais importante das virtudes, porque é muito difícil a gente dizer qual é a virtude mais importante. Todas as virtudes são importantes e todas elas coroam aquilo que a gente chama de caridade, tá? Que caridade na doutrina espírita não é necessariamente você apenas sair na rua distribuindo farnel. Tudo bem, isso pode ser caridade. Mas caridade é uma virtude espiritual sofisticada e elevada por excelência. O serviço social pode também ser caridoso. Ok. A ação social também pode ser algo caritativo. Mas a gente pode também fazer o serviço social xingando a pessoa. A gente pode doar a cesta básica de mau humor. Então, é porque a gente associou caridade à doação apenas de coisas materiais. Mas a caridade, por excelência, como dizem os espíritos, é benevolência com todos, indulgência com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Ou seja, a caridade é muito mais moral, perdão, tolerância, convivência e assim por diante. Então é difícil dizer qual a virtude mais importante, eu não me arriscaria. Mas eu diria que a humildade é a virtude mais necessária. Eu comentei isso na palestra de ontem. Por que mais necessária? Porque sem ela, a gente não consegue nenhuma outra. Sem humildade, a gente não se abre para evoluir mais. O problema eu sempre falo isso, eu tenho dito isso nas últimas palestras. O problema da humildade, gente,
Não é você se achar o máximo. Se você se olha no espelho, se acha bonito, se acha bonita, dá até uma melhorada, tira aquele olhar de cabra morta e fica até com um olhar assim de James Bond depois do Covid, ok, você pode fazer isso. É até bom que você se sinta bem consigo mesmo. Isso não tem nada demais. Quando a gente fala em vaidade na doutrina espírita, a pessoa acha que vaidade... Não, eu não posso... Eu tenho que viver acabado, porque senão eu vou ser vaidoso. Não é essa vaidade de se cuidar. A vaidade no sentido moral que a doutrina espírita coloca, não é essa vaidade ou orgulho, não é essa vaidade ou orgulho de se cuidar, de gostar de si. Vaidade não é autoestima, é outra coisa. E a gente vai explicar aqui. A vaidade não tem nada a ver, a gente não, pra gente ser humilde, a gente confunde humildade com a pessoa descuidada, a pessoa acabada. Então, para ser humilde, a pessoa tem que estar lascada, como se diz popularmente. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Tem muita gente coberto de joias que é humilde de coração. A humildade não tem nada a ver com a aparência material. E tem muita gente que está dormindo na rua, mendiga, que não tem onde cair viva, porque cair morta cai em qualquer lugar. E quando a gente chega para tratar essa pessoa, ela é um poço de arrogância. Nos trata mal, é grosseira. Então a humildade não tem a ver com a aparência exterior. A gente confundiu. Então a gente diz, coitadinho, ele é tão humilde que nem toma banho. Não, ele não é humilde, ele é imundo. É outra coisa. Não confundir humildade com imundície. São duas coisas diferentes. A humildade não é você viver acabado, descuidado. Não tem nada a ver. Mas a gente confundiu isso e colocou a humildade dessa forma. A humildade como uma aparência exterior. Então, para eu ser bem humilde, eu tenho que andar com a roupa furada, sem tomar banho, porque aí eu vou ser humilde. Não. Aliás, se humildade fosse isso, seria tão mais fácil, né? Era só a gente viver acabado. Não. A humildade é uma virtude diferente disso. A gente aqui confundiu. E a humildade é a virtude mais necessária porque sem ela a gente não consegue nenhuma outra. Não tem problema de você gostar da sua imagem no espelho, de você adorar a sua imagem no espelho, de você até se gostar. Se achar bonito, bonita. Nada demais. A humildade não tem a ver com isso. Ou a falta de humildade. A falta de humildade ou orgulho tem a ver com aquilo que a gente chama em psicanálise de narcisismo, que embora seja proveniente do mito de Narciso, né, que se olhava no espelho, não tem a ver com se olhar no espelho. O narcisismo, na verdade, não é se achar bom, se achar bonito, gostar de si, gostar da própria imagem, gostar dos próprios potenciais. O narcisismo não se preocupa em se sentir o máximo. O narcisismo se preocupa em ser o máximo para o outro. Então, a vaidade não é gostar de si e se achar bom. A vaidade, no sentido espírita aqui, no sentido negativo, o orgulho, é eu me preocupar em ser o máximo para a minha plateia. Essa é a questão. E quase sempre, quem se preocupa demais em ser muito bom para os outros, quase sempre tem fragilidade no seu próprio autoconceito. E para compensar a baixa autoestima, quer exibir e quer ostentar. Olha só, então no fundo, o orgulho não é autoestima. No fundo, o orgulho pode estar escondendo um complexo de inferioridade. Eu me sinto tão péssimo que eu quero me exibir para o outro. Eu quero propaganda. E quem se exibe demais, quem se ostenta, muitas vezes não se ama. Porque quem se ama se resguarda, se respeita, se estima. Não tem necessidade de buscar a admiração alheia, buscar a aprovação e validação dos outros. Olha só que coisa sutil. Então é importante a gente considerar isso quando a gente fala de orgulho e de humildade. Mas, Flávio, por que a humildade é a mais importante, ou a mais necessária, aliás, de todas as virtudes? Por que sem ela a gente não consegue nada? Porque o problema do orgulho, veja, eu já citei esse exemplo também.
Imagine que eu seja um pianista profissional. Eu não sou, eu não toco nada, mas imagine que eu sou um pianista profissional. Alguém me chama para um espetáculo e eu digo, quem sou eu? Eu não sei tocar não, eu não sei tocar quase nada, eu sou péssimo. É? Mas eu aceito o convite. Quer dizer, a pessoa é péssima e é irresponsável por aceitar o convite, porque se ela é péssima, ela não deveria assumir um compromisso para o qual ela não tem condição. Certa vez alguém disse assim, ô Flávio, você se acha um palestrante bom? Eu disse, acho. Porque se eu não achasse que eu tivesse condição de fazer palestra, eu estaria sendo irresponsável, assumindo um compromisso para o qual eu não dou. É claro que eu tenho noção que tem muito palestrante melhor do que eu. É? Porque aí seria a presunção, achar que eu sou melhor do que todos. Não. Tem muito palestrante mais capaz do que eu. É? E tem alguns outros, que são menos capazes do que eu. Também não vou ter a falsa humildade de dizer, eu sou o pior da Terra, do universo. Não. É? Agora, a questão é, se eu sou um pianista profissional, eu estou tocando, eu sei tocar, não tem nada mais eu reconhecer que eu sei tocar. O problema é quando eu acho que eu não tenho mais nada a aprender. O problema do orgulho é que o orgulhoso acha que não tem nada mais do que aprender. Aí que ele está frito. Aí que ele está frito. Por quê? Porque quando ele acha que não tem mais nada do que aprender, ele paralisa. Ele para. Ele fica estagnado. Então aquilo que eu... E olha só, como a evolução é sempre um processo incessante para frente, eu posso ser conhecedor, sei lá, digam aí um filósofo. Eu posso ser um conhecedor da obra de Nietzsche e me achar o máximo com isso, mas daqui a 30 anos, se eu continuar com a mesma bagagem intelectual, eu já vou estar ultrapassado. Eu já não vou ser tão bom assim. Então, o problema do orgulho... Por isso que quando Sócrates fala, né? O só sei que nada sei. Na verdade, o Sócrates nunca falou só sei que nada sei. Não foi assim, né? É porque as pessoas resumem. Na verdade, o oráculo de Delfos, oráculo, lembrem, eram os médiuns da época. Uma pitonisa, que era uma médium de Delfos, entrou em transe e alguém perguntou quem é o homem mais sábio de Atenas? E a pitonisa em transe, ou seja, o espírito manifestado, disse Sócrates. E foram até ele e falaram. E ele disse que não acreditava naquele oráculo. Não acreditava. Que não era possível que o oráculo estava falando aquilo, porque ele não se reconhecia assim. Quando ele foi preso, foi julgado, estava no debate com os juízes, ele se refere a esse oráculo. E ele diz assim, há alguns anos, o oráculo de Delfos afirmou que o homem mais sábio da Grécia era Sócrates. E eu não acreditei, achei a informação falsa. Mas agora eu me dou conta que ele tem razão. Sabem por quê? Porque somente eu tenho consciência da minha ignorância. Ou seja, o sábio verdadeiro, como ele sabe muito, ele tem noção do quanto ele não sabe. Por mais que eu saiba, a quantidade de coisas que eu não sei é muito maior comparado com aquilo que eu sei. Se você é doutor em física quântica, em física nuclear, você pode saber tudo de física nuclear. Mas só no campo da física, só dentro do campo da física, você tem física clássica newtoniana, você tem termodinâmica, efeito fotoelétrico, movimento browniano, relatividade restrita e geral. Mesmo dentro da física, você tem muita coisa que você não sabe. Se sair da física, eu pergunto, você sabe de música clássica? Você sabe contraponto, harmonia, melodia, música moderna, música polifônica. Aí você vai para o campo da psicologia, você sabe as teorias psicológicas todas. Aí você vai para a biologia molecular, você sabe, para a eletrônica. Olha quanta coisa você não sabe. Então, comparado com aquilo que a gente não sabe, o que a gente sabe é muito pouco. Então, o sábio tem conhecimento, tem consciência daquilo que ele não sabe. Já o ignorante, como ele tem muito, ele acha que sabe tudo ali. Né? Daí o provérbio árabe dizer que o sábio duvida, enquanto o ignorante tem certeza. Né? Então, qual é a ideia? O indivíduo que é orgulhoso, ele se fecha a aprender. Né? O indivíduo que é orgulhoso vai dizer assim, essa reunião do Zoom aí, sobre esse texto do Evangelho, eu sei demais. Já estudei demais isso, não vou nem participar hoje.
e se fecha a aprender mais, porque ele já sabe. Então, o problema do orgulho é que o indivíduo se fecha para evoluir mais. Agora, gente, se eu acho que eu já sei tudo, se eu acho que eu já desenvolvi tudo, se eu acho que eu já me aprimorei demais, como é que eu vou adquirir qualquer outra virtude? Como é que eu vou me abrir para aprender mais? Por isso que sem a humildade eu não consigo nada. Sem o mínimo de humildade para dizer, não, eu ainda tenho que aprender. Eu ainda tenho que crescer. Eu não sei tudo. Eu não tenho conhecimento de tudo. Eu não tenho todos os valores morais. Eu ainda tenho deficiências. Então, o valor da humildade não é eu ficar me depreciando. Eu sei que Chico Xavier tinha uma forma muito peculiar da humildade dele. Eu não sou nada. Diziam para ele alguma coisa, ele dizia, meu filho, eu sou que nem grama. Perguntaram a ele quando ele morrer, o que é que seria do movimento espírita? Ele dizia, é que nem grama. Morre uma grama, nasce outra. E aí a gente quer imitar Chico se autodepreciando. Mas quando o Chico falava, é porque ele realmente se sentia assim. Não era uma falsa humildade. É porque ele realmente se sentia daquela forma. Então, mas a humildade não é ficar se depreciando, falando sobre os seus defeitos, exibindo as próprias feridas. Não é isso a humildade. Né? A humildade é reconhecer que precisa muito melhorar, que precisa avançar, que precisa ainda aprender mais, que precisa evoluir em muitos campos. Então, a humildade tem essa característica. Quando eu tenho humildade, eu conquisto. Por isso, bem-aventurados os humildes de espírito, que é o tema central desse capítulo 7 do Evangelho, ou pobres de espírito, na ordem que está no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, na ordem que está no Sermão da Montanha, porque faz parte das bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha é a primeira. Olha só que não é por acaso. A primeira bem-aventurança de Jesus é dos pobres de espírito. Não é por acaso essa ordem. Mateus não colocou dessa forma por acaso. Por quê? Porque sem a humildade de espírito, eu não consigo ser puro de coração, eu não consigo ser pacífico, eu não consigo ser pacificador, eu não consigo primar pela justiça e pela verdade. Sem a humildade de espírito, eu não consigo ser resignado, que é a bem-aventurança seguinte na ordem, né? Os que choram porque serão consolados. Né? Ou os que sofrem porque serão consolados. Né? Sem a humildade de espírito, eu não consigo nenhuma outra virtude. O orgulho me paralisa. O orgulho me impede de evoluir. O orgulho me deixa no mesmo lugar. E é interessante porque Lacordaire vai citar o exemplo do Cristo. Vai dizer que o Cristo é o exemplo maior de humildade. Era o humilde por excelência. Aí você fica pensando, o Cristo teve frases muito contundentes, né? Chegaram até ele falando, bom mestre, ele disse, a ninguém chames de bom, porque bom só Deus. Mas mestre sim, eu o sou. Ou seja, ele não negou que estava ali para orientar. Ele era o governador espiritual da terra. Ele precisava reconhecer isso. Quando ficavam dialogando se ele era ou não era filho de Abraão, ser filho de Abraão é ser alguém que seguia a lei. Olha só, estavam comparando Jesus a um descendente de Abraão, alguém que seguia o pai Abraão, que era o maior de todos, né? Na cultura patriarcal do judaísmo, o patriarca mais antigo é o mais importante. Aí Jesus inverte essa ordem e diz assim, e antes que Abraão fosse, eu já era. Todo mundo se escandalizou. Ele estava dizendo que vinha antes de Abraão. De fato, ele era mais velho que Abraão espiritualmente. Quem era Abraão perto de Jesus, pelo amor de Deus? Com todo respeito a Abraão. Mas quem era Abraão perto do Cristo? Ele está dizendo, vocês cultuam Abraão. Antes que Abraão aparecesse nesse mundo, eu já estava por detrás dos processos espirituais desse planeta. Eu sou o espírito mais velho, mais experiente, que coordena esse processo. Ele tinha que reconhecer isso e se colocar assim. Você já pensou você ir para o médico? Olha só, você vai para o médico, você tem uma cirurgia para fazer. Vou botar logo assim, uma cirurgia de grande porte, cirurgia cardíaca. E aí você chega na entrevista com o médico e pergunta, doutor, e aí, como é que vai ser essa cirurgia? O senhor acha que o senhor vai ter condição de fazer essa cirurgia? O médico, que é muito humilde, vai dizer assim para você, eu acho que não sei, nem sei se eu tenho capacidade de te operar.
Você vai fazer cirurgia com esse médico? Então, humildade não pode ser isso. Aliás, estudiosos dizem assim, que Jesus vestia uma túnica, uma roupa chamada de inconsútil. As roupas inconsútil são roupas sem costura. Possivelmente foi uma roupa feita pela sua própria mãe. Quem vestia túnicas inconsúteis eram reis e rainhas. Então, Jesus, para parecer humilde... Aliás, essa ideia de parecer já não é humildade. Porque se eu me preocupo em parecer, é porque eu não sou. Quem é, não precisa parecer, já é. Se eu quero me preocupar em parecer, eu estou me preocupando com a minha imagem. Isso já é orgulho. Isso já é ego. Então, imagine Jesus preocupado em parecer humilde, tinha que vestir uma roupa lascada. Acabar. Não. Possivelmente um presente de sua mãe. Agora, Jesus era Jesus, não era pela roupa que ele usava. Essa é a questão. Não era pelo tipo de roupa que ele usava. A humildade dele irradiava de dentro para fora. E a humildade tem a ver com simplicidade de coração. Simplicidade de coração. Você imagina o governador espiritual da terra fazendo questão de lavar os pés dos discípulos. Quem lavava os pés na tradição judaica daquela época era escravo. Os escravos que faziam o ritual de lava-pés nas casas dos judeus. Diz Humberto de Campos que ele tira a túnica, amarra na cintura, deixando o tórax nu. Quando ele faz isso, Pedro se revolta, diz: a mim você não vai lavar os pés, porque ele estava tomando uma atitude de escravo. Na cultura judaica, aquela postura era a postura de escravidão. Ele estava dizendo que ele era servo de todos, que ele era o servidor de todos. Então, olha a humildade. Aliás, só para concluir o meu comentário, a gente podia dizer que Deus é o mais humilde de todos. Por quê? Porque Deus é o único que não aparece. É o único que não se manifesta. É o único que age discretamente. Ele nunca se exibe. Ele está invisível na criação, atuando. Através dos espíritos, através dos seus mensageiros. Mas Deus é o mais humilde de todos, porque ele nunca se ostenta. Aliás, aqui para nós, se Deus se ostentasse, a gente estava acabado, né? Então ele nunca aparece, nunca se exibe. Ele age por meio da sua obra, da sua criação. Então é super interessante isso, né? Essas reflexões sobre humildade, sobre o orgulho. Porque no fundo o orgulho é uma fraqueza moral, né? A sociedade que tanto valoriza a pessoa orgulhosa, a pessoa que se impõe no mau sentido da palavra, né? A pessoa que se coloca acima dos outros, a pessoa que faz questão de se afirmar melhor que os outros. Então a gente vê como isso destoa da humildade, que na verdade é força moral. A humildade é força moral. Por quê? Porque a humildade não se magoa facilmente. Veja, quando a gente se sente humilhado, por que a gente se sentiu humilhado? Porque tocou em o nosso orgulho. Alguém falou alguma coisa, a gente ficou se sentindo inferiorizado. Se a palavra de alguém, se o comentário de alguém, se o discurso de alguém me deixou inferiorizado, me deixou me sentir inferiorizado, quem foi que se sentiu humilhado? O orgulho. É o nosso orgulho que se sentiu humilhado. Se não tivéssemos orgulho, a gente não se sentiria rebaixado pelo outro. Manuel Filomeno de Miranda tem uma mensagem que ele vai dizer isso, né? Ele vai dizer que se uma criança chegar para você e começar a falar aquelas coisas de criança e perturbar você, ou dizer, sei lá, você é feio, as crianças às vezes falam isso, né? Se é um adulto que tem alguma saúde psiquiátrica, vai dar risada. Não vai ficar magoado com a criança, porque sabe que é o nível da criança.
Se um cachorro começar a latir pra mim, eu não vou ficar magoado com o cachorro, não vou dormir agora. Vou tomar Rivotril pra dormir porque o cachorro latiu pra mim. Por quê? Eu não valorizo aquilo. Né? E por que algumas pessoas, quando latem para nós, ou quando querem nos morder, a gente valoriza tanto, perde noite, fica insone. É o nosso orgulho que valoriza isso. E que se sente humilhado. Né? Que se sente agredido. Então veja, eu ser orgulhoso, eu sofro mais. Eu sofro mais. Porque o tempo todo eu estou me preocupando em parecer melhor do que os outros, em me exibir. Olha que tormento. Em estar sempre no centro das atenções, em chamar a atenção, em ficar bem com todo mundo. Olha que tormento. Então o orgulho faz o indivíduo sofrer, coitado. Faz o indivíduo sofrer. Então é mais ou menos isso. Vamos socializar a palavra. Daniel, assuma. Ok, Flávio, obrigado. Obrigado pelos comentários. E é interessante, né, que isso chegue, porque de repente é um assunto que toca a todos nós de modos diferentes, né, com graus diferentes, mas é uma reflexão, acho que cabe a todos nós mesmo. E temos aqui uma pergunta de Hugo. Como lidar com o orgulho do outro, seja parente ou amigo? Em alguns momentos há um choque de egos. Essa é uma das grandes provações morais. Tem até um texto mediúnico falando sobre isso de Fenelon, quando Fenelon falou que das provas mais difíceis, aquelas de conviver e de suportar pessoas que muitas vezes implicam conosco e até nos atormentam, é uma das provas mais dolorosas. E Fenelon chega a dizer, e eu bem sei isso, eu bem sei o que é isso, porque na minha última encarnação eu passei por isso. Ele chega a dizer isso, né? Ou seja, ele dá o exemplo, né? Autoridade, né? Autoridade moral. E de fato, lidar com orgulho alheio é muitas vezes trabalhar o nosso próprio orgulho. Porque o fato de alguém querer se impor sobre nós, a gente ficar tão sensibilizado, tão melindrado, é porque no fundo a gente também tem algo ali e que a gente está decidindo agora se melhorar. E por isso nos magoa, nos melindra, por isso a gente fica ainda sensibilizado. Mas aí a gente racionaliza, não vou entrar na dele. Não vou reagir, não vou me comportar igual a dele. Eu até tenho uma tentação de reagir igual a ele, mas não vou entrar na onda dele. Por quê? Porque eu estou me trabalhando para sair disso. E aos poucos, com o exercício mental, a gente passa a se habituar. Daqui a pouco a gente não mais se incomoda com alguém prepotente. A gente até tem pena, coitado. A doutora Robin Cassarja, terapeuta transpessoal, em uma obra muito interessante sobre terapia transpessoal e perdão terapia, ela fala que tinha uma paciente que ela deu uma dica. Eu não vou recomendar isso para todo mundo, mas é a dica que ela deu, né, para a paciente. Que ela tinha um chefe que era a prepotência em pessoa, descarregava os cachorros nela, com respeito aos cachorros, né? Descarregava tudo nela, vivia esbravejando com ela. E aí a doutora Robin Cassarja recomendou uma coisa e ela fez. O que é que ela recomendou? Aí ela foi pro trabalho, e quando o chefe começou já a se exaltar, ela parou e ficou olhando assim. Ficou com um olhar fixo assim, na carótida do chefe, né? Aí o chefe parou e disse assim, o que é? Quem é que tá olhando pro meu pescoço? Ela disse, não se incomode, não se aborreça mais. Eu tô lembrando de uma tia que ela ficava assim que nem o senhor, espumando. E até que ela teve um colapso periférico e morreu de infarto fulminante, morte súbita. Mais nova que o senhor. Eu só tô esperando a hora que vai acontecer com o senhor. Ele parou e disse, morreu? Foi? Morreu. E aí, a partir daí, ele começava a se controlar com ela, né? Porque quando começava a esbravejar, ela já olhava. Né? E essa foi uma dica que ela teve. Né? E aí, quando o chefe começava a se exaltar, a veia já tá... E tá muito alterada. Tá alteradíssima, meu filho. Se continuar assim. Então, foi a forma que ela arranjou. Né? Porque o sujeito era temperamental, esbravejava nela, e ela começou a exercitar dessa forma para se desconectar das agressões, porque ela também reagia com ele, né? Uma outra terapeuta, a terapeuta Lerner, uma terapeuta britânica, ela disse que quando recebia pacientes em psicoterapia que eram muito prepotentes, que tinham complexo de superioridade, ela, quem for terapeuta, não me responsabilize por essa orientação. Ela recomendava aos pacientes tomar laxante. Então, a pessoa passava uma semana tomando laxante,
e voltava na semana seguinte humilde, pedindo bênção a cachorro. Né? Porque depois de uma semana de diarreia, em cima da cama, desidratando, a pessoa perdeu toda a dignidade. Né? Então volta aquela santidade em pessoa, porque vê o como é frágil. Como a gente. O que eu estou explicando com esse tom de humor? Claro que eu estou dando um tom de humor aqui, para dizer o como a gente valoriza coisas que não têm valor. A gente se acha o máximo e uma picada de um mosquito, como a Aedes aegypti, pode nos levar à morte. Um vírus, como é o caso desse que a gente está vendo, pode provocar um desastre. E a gente se acha tão forte. Né? A gente valoriza demais. A vida física é um fio. A qualquer momento a gente pode sofrer o rompimento da vida física. Está por um fio sempre. E a gente coloca tanto valor em coisas que não têm valor. Né? Por causa do nosso orgulho. Da nossa prepotência. A gente se incomoda por coisas tão mínimas que, afinal de contas, daqui, eu costumo dizer, aquela briga que você teve no trânsito, que você arriscou a sua saúde, daqui a 30 anos, você não vai nem lembrar. Mas naquele momento você arriscou sua vida. Então, vejamos, é esse valor que a gente bota que tem a ver com o nosso orgulho, né? Pronto. Assim, até puxando um pouco para... Não sei se Flávio já leu um livro de Dr. Inácio Ferreira, chamado Egos em Conflito, que ele traz também uma abordagem assim de... às vezes a pessoa procura um atendimento achando que está com obsessão, e aí, quando vai ver, não tem espírito nenhum. É o ego da encarnação passada dela, que foi tão visível, tão marcante, que acaba se intrometendo, vamos dizer assim, no ego presente dela. É só para... Não sei se você já leu, já ouviu falar, mas assim, para comentar também essa ligação desses egos em conflito, né, do passado, que acaba querendo... Inclusive, ele fala nesse mesmo livro que, às vezes, quando tem essa brecha do ego presente, o ego passado tenta se meter, ele fala que é um ponto do Alzheimer. Né? Assim, esse tweet que dá na mente, e o quanto até, nesse caso, é até benéfico para o paciente. Mas com isso aí... Não, perfeito. Eu não conheço a obra, não, mas a própria Cassarja, que eu citei aqui, entre outros teóricos, fala de um conceito na psicologia transpessoal chamado de subpersonalidades. Ela vai dizer que as subpersonalidades são as várias personalidades de outras vidas. Então imagine que você reencarnou dezenas de vezes, você foi João, Antônia, foi Maria, e você viveu papéis sociais e papéis psicológicos e simbólicos diferentes nessas várias encarnações. E muitas vezes você traz essas subpersonalidades. E reage. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. Muitas vezes aquele mendigo da rua que eu falei que é prepotente, nem todo mendigo é assim, é claro, mas aquele mendigo que é super prepotente, muitas vezes está tomado de uma subpersonalidade de encarnação anterior. Afinal de contas, a gente sabe que os espíritos invertem posições. E muitas vezes o indivíduo na miséria de hoje foi um mal rico de ontem. Não é geral, é claro. Há espíritos que pedem a prova da pobreza por escolha própria, escolha pessoal, para se elevar, para evoluir, para dar o exemplo, até os missionários às vezes, né? Mas estou dizendo que em alguns casos acontece isso. Então o indivíduo muda de encarnação, mas não muda a postura de rei, rainha, a postura prepotente da outra encarnação não muda. Então, a arrogância continua, porque o fato do indivíduo reencarnar não quer dizer que ele muda só porque ele reencarnou. Ele pode mudar, ele foi um imperador romano e volta agora camponês na miséria, ele pode voltar com a mesma postura. Apesar de não ter recursos materiais e nenhum poder que tinha antes. Então, essas são subpersonalidades, que são, na verdade,
essas parcelas das personalidades de todas as vidas, que faz um mosaico na gente, e que a proposta do autoconhecimento da doutrina espírita é aquilo que em psicologia chama de integração das várias personalidades em uma individualidade, que é o espírito que nós somos. O espírito que nós somos é a soma de toda essa experiência. Obrigado, Flávio. Na verdade, no momento nós não temos nenhuma outra pergunta, mas, Flávio, eu gostaria de fazer uma, então, justamente pegando esse tema da questão da humildade, e que você pudesse falar um pouquinho sobre essa relação da humildade com o mundo do trabalho, né? Assim, a gente sabe que cada profissão apresenta desafios que são particulares a cada profissão, mas como é que fica esse conflito, né, do nosso ego, da necessidade de trabalhar, da humildade, e com o mundo do trabalho cada vez mais exigente, né, com muitas dificuldades que todos nós passamos, etc. Se você pudesse tecer alguns comentários, eu lhe agradeço. Perfeito, perfeito. Esse é um dos desafios. Gente, a gente só vai trabalhar o orgulho, e olha, o orgulho, repito, orgulho na doutrina espírita não tem a ver com autoestima, tá? A gente precisa ter autoestima. Reforma íntima passa por autoestima. Quando a gente vê Kardec falando que a reforma íntima é o quê? Melhorar. Se eu quero melhorar a mim mesmo, eu quero o melhor para mim. Isso é autoestima. Reforma íntima é autoestima também. Não está descolado. Então, o orgulho na doutrina espírita tem a ver com essa presunção, com esse narcisismo, com esse exibicionismo, com querer ser bom no olhar do outro, com querer ser o máximo no conceito alheio. Então, viver em função do olhar do outro. Então, no fundo, não é o espelho meu. Não é o espelho que eu fico deslumbrado. Não. Não. Na verdade, eu sou o espelho do outro. Ou seja, o outro tem que olhar para mim, para aí sim eu poder refletir alguma coisa. O orgulho, no entanto, examinado pelos espíritos, Kardec vai dizer que é, de todos os vícios, o mais enraizado, o mais difícil de se libertar, o mais difícil de superar. E tem toda uma explicação que os espíritos dão a partir do item 917 do Livro dos Espíritos, que vale a pena a gente pegar. Porque orgulho tem a ver com aquilo que a gente chama de egoísmo, tá? Orgulho e egoísmo são lados de uma mesma moeda. Tá? Um lado de uma mesma moeda. Enquanto o egoísmo é o comportamento, o orgulho é o sentimento. O orgulho é o sentimento de importância maior do que os outros. O egoísmo é o comportamento de reunir para si, ou de querer apenas para si. Agora, essa questão do profissional são as tentações e os atritos do dia a dia que vai lentamente libertando a gente do orgulho, viu? O orgulho vai sendo trabalhado, gente, nos nossos relacionamentos, na convivência com o outro, no exercício de aceitar o outro, aceitar as diferenças, de conviver. Ninguém vai superar o orgulho indo para a montanha sagrada e ficando isolado. Porque as virtudes morais só são modificadas na prática. E as virtudes morais só são praticadas na interação com o próximo, tá? Por isso que o próximo é super importante no Evangelho. Por isso amar ao próximo como a si mesmo. Porque o próximo também é a minha oportunidade de evoluir. Sem o próximo eu não evoluo, pelo menos moralmente. Intelectualmente eu evoluo. Intelectualmente, eu posso evoluir intelectualmente sozinho. Sozinho. Autodidata. Eu posso crescer intelectualmente. Mas moralmente, vem cá, como é que eu vou evoluir moralmente? Como é que eu vou, por exemplo, exercitar o perdão se eu estou sozinho, isolado? Como é que eu exercito a paciência sozinho?
Como é que exercita a tolerância? São virtudes práticas que somente conseguem no relacionamento. O orgulho, mais do que todos os vícios, vai ser diminuído no exercício da convivência. Por isso que a nossa convivência ainda é muito atrapalhada, porque tem muito orgulho em nossa convivência, né? Mas o orgulho vai diminuindo na convivência, no diálogo, né? Na experiência a 2, a 3, em família, no grupo social. É assim que a gente vai diminuindo a supremacia do nosso ego. E é por isso que o orgulho vai sendo, por isso no trabalho, por isso que no meio do trabalho. Então, não é eu dizer, não, o mundo do trabalho é tentador, e dependendo do trabalho que a gente tem, a gente pode ficar muito vaidoso. Pode mesmo. Corre o risco mesmo de a gente se deslumbrar. E é por isso que a gente é colocado assim. A proposta de evolução não é assim, vou fugir das tentações. Então, se tem um trabalho que é sedutor, eu vou cair fora porque eu posso me perder no orgulho. Tá bom, eu posso até fazer isso em alguma situação, em alguma conjuntura. Mas a verdadeira evolução é eu enfrentar a tentação e não ser arrastado por ela. Então, o espírito que tem, por exemplo, vou citar exemplo, se o espírito tem uma tentação na área do sexo, na área da sexualidade, é naquela área que ele vai ser testado. Porque ele só vai evoluir se ele passar no teste. Se é na área da agressividade, se ele tem pavio curto, tem gente que nem pavio tem, é nessa área que ele vai ser testado. A estourar toda hora, a explodir. Nós somos testados nas imperfeições que a gente carrega. Porque, veja, eu não tenho nenhuma curiosidade, nenhuma tentação de experimentar cocaína. Então alguém pode estar cheirando aqui do meu lado, não me diz nada. Se um traficante ou alguém chegar e dizer, não, experimente, essa daqui é da boa, sintética, ou não sei o quê, isso não vai me brilhar os olhos. Porque aquilo não causa nenhuma tentação em mim. Mas para outras pessoas, um usuário, por exemplo, um dependente químico, aquilo é um tormento. Então nós somos testados nas nossas imperfeições. O orgulho nosso vai ser testado o tempo todo. E é no mundo do trabalho, é na convivência. Porque, Daniel, é muito fácil a gente ser humilde quando a gente está acabado. Joana de Ângeles vai dizer isso. Difícil é ser humilde quando a gente está no poder. Difícil é a gente ser simples de coração quando a gente está na glória. Essa é a prova. A gente se manter simples de coração quando a gente passa pela prova do poder, do dinheiro, da glória. Ô Flávio, acompanhando o que você estava falando, veja bem, aquele prepotente, o arrogante, realmente, quando acontece, isso na prática, qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós. Se a gente fica doente, debilitado, como você falou, diarreia, qualquer doença, uma gripe, um resfriado, uma coisa, o sujeito, acaba. O orgulho dele, sabe? Ele baixa a crista mesmo. Outra coisa, um aspecto que você falou sobre estudo. Sobre estudo, a gente vê também no espiritismo, mais ainda. Porque, em relação a profissionais, né? A gente da saúde, você como psicólogo, você sabe que você, para ser bom profissional, você tem que passar a vida inteira estudando. Você faz a faculdade, você faz a pós, você faz o mestrado, você doutorado, você não pode parar de estudar. Se você para de estudar, você é um mau profissional. Agora, eu não entendo por que no espiritismo, mesmo a gente estudando tudo isso que você está falando, e cursos, a maioria dos espíritas, porque eu trabalho em casas também, e fui convidada para falar na mediunidade, tudo para trabalhar, né? E eles falam, eu já fiz tantos anos de curso, não preciso fazer mais. Ora, não é todas as casas, sabe? Porque eu sou da Federação Espírita São Paulo, não é isso, pelo contrário, essa é para você estudar até passar para a espiritualidade.
Agora, determinadas casas, por exemplo, eu trabalho num grupo socorrista que a maioria dos trabalhadores diz assim, para aquele ano você faz um curso, você está em outro, você participa de um grupo de estudo, você quer estar em todas. Eu disse, porque eu preciso saber, gente. E outra coisa, você em casa sozinho, você lê o livro, você estuda, mas aqui tem contato com outras pessoas, que você está na frente, o outro está na frente. Daniel já estudou aquilo, Hugo já leu tal livro. Tudo aquilo me enriquece, me traz conhecimento. Então, realmente, o espírito, apesar de estudar tudo isso, chega um certo momento que eles acham que fizeram muito. A maioria acha isso. Eu não entendi isso até agora, sabe? Eu fico assim quieta, fico, né? Digo, eu gosto de estudar e tudo, falo assim para eles, né? Para não machucar, né? Mas é uma coisa que me impressiona, sabe? Que eu escuto isso direto, mas direto mesmo assim. Em cada casa que você chega, você encontra um grupo que fala isso. Ah, você está fazendo isso, eu soube. Para que você está fazendo isso? Você já não fez isso? Ora, não é assim, gente. E outra coisa, é uma ciência com uma outra. O espiritismo, o que é? Não é filosofia, ciência, né? E a conexão com Deus, a parte religiosa dessa conexão sem dogma. Sim. Se a gente não estuda, é uma coisa infinita. Nós não sabemos nem um terço do que nós deveríamos saber, nem uma gota d'água. Então, Perfeito. eu não entendo isso. Eu queria que você me desse uma explicação disso. Por que acontece isso? Obrigada, viu? Perfeito. Eu acho que o exemplo que Eliane trouxe está perfeitamente ajustado no tema. Porque, basicamente, se eu pudesse responder de maneira sucinta, é orgulho. É orgulho. Eu poderia aqui fazer um salamaleque no meu discurso, mas é orgulho. Trocando em miúdos, é orgulho. O orgulho se manifesta de 1000 modos. Dos modos mais diversos possíveis. Eu vou já englobar aqui a questão da Rosa também. Eu vou abordar a questão da Eliane, abordar a questão da Rosa. Porque a gente já chegou no tempo, né, para respeitar o tempo. E aí a gente passa para a Silvana comentar. Mas já caminhando para o final, tá? O orgulho se manifesta de 1000 modos. Então, aquela pessoa que não era espírita, olha só como o orgulho é sutil. Por isso que Allan Kardec vai dizer que o orgulho é difícil de se libertar, porque o orgulho nos engana. O orgulho é traiçoeiro, diz Allan Kardec, porque às vezes a gente... ele não fala em linguagem psicológica, hoje a gente falaria em mecanismos de defesa do ego, né? Ou seja, não, eu não sou ciumento, não. Eu sou ciumento, não. Eu só tenho cuidado. Eu tenho cuidado nas relações, afinal, se a pessoa olhar para o outro lado e começar a não me dar atenção, eu já fico incomodado. Mas é zelo, não é ciúme. Olha como o orgulho faz. Não, eu temperamental, eu explosivo, não. Eu só quero a minha dignidade. Eu imponho a minha dignidade para os outros. Quer dizer, aí a pessoa vai dourando a pílula e vai, na verdade, tentando transformar defeitos em virtudes. O orgulho é que faz isso. Que é o que Freud chamava, e a sua filha Ana Freud chamava de mecanismo de defesa, né? Defesa do ego, né? Essa ideia de negação, né? Que a gente tem. A gente nega o tempo todo, a gente nega um monte de coisa, tem coisas que são insuportáveis, a gente aí vai resistindo, vai mudando, vai distorcendo as coisas. Isso é orgulho. O orgulho se manifesta de 1000 modos. Então, Eliane, aquela pessoa que, quando não era espírita, era orgulhoso no trabalho, era orgulhoso em ganhar dinheiro e se mostrar, era orgulhoso em ser o mais bem-sucedido, ou ser a pessoa que era que dava conta da família toda, aí ela se torna espírita. E aí se torna espírita, ela vê que essas coisas são feias. O que é que vai acontecer? A depender, se ela não fizer um autoconhecimento, se ela não estiver atenta para a sua reforma íntima, o orgulho que ela continua conservando vai se manifestar agora no meio espírita. Então vai ser aquela pessoa que vai chegar no grupo de estudo e vai dizer assim, meditação, eu faço 2 horas por dia. Mentira, às vezes não faz nem 5 minutos, mas diz, faço 2 horas por dia. E se alguém diz assim, não, eu tenho muita dificuldade de concentrar. Menina, é tão fácil, que é isso?
É só você fazer um relaxamento, fazer um recolhimento, fazer meditação, tem que fazer todo dia. Eu mesmo faço todo dia. Então, essa pessoa vai ser aquela pessoa que vai se mostrar, que vai humilhar o outro pela espiritualidade dela, vai dizer que a pessoa que tem 30 anos de sessão mediúnica, não estuda, mas tem 30 anos de sessão mediúnica. Eu tenho visto muita gente que tem 30 anos de sessão mediúnica fazendo 30 anos coisa errada. O fato de ter 30 anos na sessão mediúnica, pode ter 30 anos fazendo moça na testa com o dedo. Né? E não estuda, não se aprimora. E para que estudar? Afinal, você já sabe tudo isso, já conhece tudo isso. Isso basicamente é orgulho manifestado agora dentro do viés espírita. É aquilo que tem uma história de Chico Xavier que fala isso, né? Que era uma mulher que era tão humilde, que ela vivia dizendo o quanto ela era humilde, quanto ela tinha imperfeições. Por quê? Porque isso no meio espírita, se eu ficar dizendo que eu não presto, que eu sou mais inferior de todos, todo mundo vai dizer assim, olha que lindo como ele é, tão humilde, né? E às vezes eu tô fazendo isso justamente para as pessoas acharem que eu sou humilde. E aí essa pessoa falava, e aí chegaram para Chico e disseram, Chico, como ela é, você precisa ver essa senhora, ela é tão humilde. E aí Chico disse, meu filho, ela tem muito orgulho de ser humilde. Porque tem isso, né? Tem o orgulho de ser humilde. Raimundo até citou isso na palestra de ontem que eu estava fazendo, né? Ela comentou, ela lembrou isso no comentário, e é verdade. É o orgulho de ser humilde. Né? Então veja, como o orgulho é traiçoeiro, se manifesta dessas formas variadas. Então no fundo é o desejo e é a pretensão de ser o melhor. Mesmo que seja o melhor nas deficiências. O melhor nas deficiências no meio espírita é visto como o mais humilde de todos. Então, dependendo do contexto social, a gente se coloca assim. Né? E aí, no meio espírita, não, eu já estudei isso, para que você estudar mais? Já sabe, já conhece, eu já estudei. Afinal, se a pessoa já estudou, já conhece, olha que máximo, já fez tanto estudo, já fez tanto grupo. E aí, aquele que está estudando é visto como, peraí, você ainda não sabe isso? Como você falou muito bem, Eliane, Kardec vai dizer, o espiritismo é uma doutrina que penetra em todos os campos do pensamento humano. Portanto, não se dá para entender espiritismo como se passasse uma revista rápido e lesse rapidamente. O espiritismo precisa de reflexão e como penetra em todos os saberes humanos, se relaciona com todos os campos humanos, a vida inteira a gente vai estudar espiritismo e a gente não vai compreender tudo. A gente sempre está estudando e entendendo e aprendendo coisas novas. Porque tem a ver com a nossa vida do espírito. Como é que a gente vai saber tudo? A nossa vida em termos espirituais. Se a gente ainda... Então, veja que coisa interessante. E a gente considerar que, não, eu não preciso mais estudar. Porque eu já sei todo, eu já li todo. Realmente a pessoa deve ter lido. De repente, há muitos anos ela participou de um grupo de estudo. Não estou dizendo que ela está mentindo, pode ser. Participou de um grupo de estudo e tudo. Mas olha a presunção, ela acha que porque participou de todo o estudo, ela já consegue contemplar assuntos tão profundos que dizem respeito à nossa vida. Gente, e não é uma coisa de memória. Modéstia à parte, eu não sou nenhum... E não tem nenhuma humildade aqui. Eu não sou nenhum... sinceridade. Eu não sou nenhum gênio em termos de inteligência. Eu não me considero assim. Tenho minhas limitações, tenho as minhas limitações em termos de repertório intelectual. Mas, modéstia à parte, a minha memória, até agora, eu não tenho do que me queixar. Minha memória me ajuda. E os espíritos... muitas vezes me ajudam nas palestras, porque quem tem boa memória, os espíritos inspiram e vem a coisa, né? Porque não é a inspiração mediúnica, também não é um processo mágico, não. Os espíritos vão encontrar na gente aquilo que a gente construiu. Então, se você estudou, os espíritos encontram intuição na bagagem que você tem. Não estude não e fique esperando a intuição na palestra, para você ver o que é que o espírito vai intuir para você. Né? Então, a minha memória ajuda, modéstia à parte.
a capacidade, né, de gravar, de memorizar algumas coisas em termos aqui de literatura, ajuda. Por exemplo, eu tenho alguns textos do Evangelho segundo o Espiritismo que eu posso recitar para vocês aqui de cor. Esse orgulho e humildade eu não conseguiria recitar todos, mas alguns parágrafos eu conseguiria dizer aqui, de tanto lê-los. Mas isso não tem importância. Isso não tem relevância. Eu consigo citar, por exemplo, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, aquela mensagem do Espírito de verdade, praticamente toda. De tão emocionante que me tocou quando eu li a primeira vez e eu fui lendo ao longo dos anos. Mas isso não tem relevância nenhuma. Sabe por quê? Porque não é uma questão de memória. Não é uma questão de memória, de saber de cor. Eu posso saber de cor, mas no dia a dia eu me esqueço emocionalmente. E se eu deixar de fazer evangelho porque eu sei de cor o texto, daqui a pouco eu estou xingando no trânsito, daqui a pouco eu estou reagindo no trânsito também. Então o evangelho no lar, eu não vou ler esse texto do evangelho não, porque eu já sei de memória. Mas quando eu leio de novo ali, apesar de saber de memória, eu coloco de volta na consciência. Eu reflito de novo a respeito do ensinamento moral do texto. Porque o problema não é saber de memória, o problema é esquecer emocionalmente. É esquecer na minha vida moral. Se eu não refletir de vez em quando no Evangelho, eu esqueço moralmente e daqui a pouco estou agindo totalmente diferente do Evangelho. É por isso que a gente faz isso aqui. Essas reuniões têm esse objetivo. Né? Só para concluir, porque a gente já passou demais do horário, só para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte, Emmanuel, Chico Xavier, disse que Emmanuel disse para ele que ele fazia estudos do Evangelho, que toda semana ele fazia parte de um grupo de estudos no mundo espiritual do Evangelho. E ele se sentia um dinossauro nesses grupos. Olha só. Porque humildade também é uma questão de referência, viu? Eu posso me sentir um jogador de futebol maravilhoso, eu sou o máximo no futebol. Aí eu desencarno, chego no mundo espiritual e encontro Garrincha, Leônidas, encontro um povo assim bem melhor do que eu, né? Eu posso achar que eu escrevo poesia maravilhosa. Aí eu desencarno e encontro Castro Alves, encontro Augusto dos Anjos, Olavo Bilac. Aí minha bola baixa. Porque também tem a ver com referência. Chico era humilde assim, porque qual era a referência dele? Emmanuel. E sabe qual é a referência de Emmanuel? O apóstolo Paulo. Porque Paulo era o guia espiritual de Emmanuel. E sabe qual era a referência de Paulo? Estevão. E sabe quem é a referência de Estevão? Jesus. Então, se a gente olhar para cima, tem sempre uma referência para a gente se inspirar. Ou seja, humildade é ter juízo na cabeça. É ter noção, é você não ser um sem noção. Né? Porque se você olhar para cima, tem muita gente melhor que você, em qualquer área. É só você se comparar. Né? Então, e vou dizer mais. Perguntaram a Chico, nessas reuniões de estudo, como é que Emmanuel se comportava com Ismael, o anjo Ismael, guia espiritual do Brasil. E Emmanuel respondeu, de joelhos. De joelhos. Somente respondeu isso. Porque Emmanuel é um espírito nobre, mas Ismael... Então, vejamos. Tem essas referências. Para concluir, a pergunta de Rosa, Silvana já corrigiu aqui que foi um engano. A pergunta de Rosa é o seguinte, a questão da relação de humildade com gratidão. Tem tudo a ver. O orgulhoso, a pessoa que é muito prepotente, como ele não olha para o próximo, ele não dá espaço para o seu redor, ele não valoriza para além daquilo que é o seu ego, ele tem a tendência de ser sempre insatisfeito e de não valorizar nada. E o problema da falta de valorização é que a pessoa pode botar o planeta aos seus pés. O ingrato vai continuar insatisfeito. Vai continuar reclamando.
vai continuar se queixando. A gratidão é uma atitude de humildade de valorizar quanta coisa a gente tem, que é essencial e até gratuita, e quanta coisa a gente briga que é supérfluo, que não é essencial. A gratidão é essa atitude de olhar as coisas de baixo para cima. A gratidão é consequência de humildade também. Porque a capacidade de você valorizar quanta coisa está disponível para você que você normalmente não valoriza. A gente tem o hábito de não valorizar, não apreciar coisas importantes que estão disponíveis. E normalmente a gente aprecia quando perde. Saúde física, a gente tem uma saúde física e vive reclamando. Aí quando fica acamado, limitado, aí começa a valorizar a saúde física que a gente tinha, não tem mais. Saúde mental, idem. Condições, as mais variadas. Então, a gratidão é essa capacidade de valorizar aquilo que está disponível, que é muito bom. Muito bom. E o exercício de fazer isso é um exercício de estar mais satisfeito e mais conectado e mais usufruindo e apreciando os sabores da vida, os gostos da vida. De maneira intensa. Até mesmo, eu aprendi com os bons espíritos, até mesmo os momentos de mal-estar. Por que não? Por que não passar pela vida saboreando as coisas da vida? Inclusive os momentos ruins. Quando eu estou triste, eu passo pelos momentos tristes. E procuro vivenciá-los, senti-los. Porque aquilo também faz parte do cardápio. Não é valorizar a tristeza e fazer um culto mórbido de ficar infeliz. Não é isso. Mas é passar pelas experiências. É saborear todo o cardápio da experiência humana naquilo que a experiência humana oferece para nós. Senão a gente vai ter intolerância com os desconfortos que fazem parte da vida. E aí qualquer coisa, a gente está se dopando porque não pode ficar triste. Porque não pode se angustiar. E assim por diante.